Olá, a paz. Hoje nós vamos estudar o tema Jesus entende a nossa dor, cujo texto bíblico básico encontra-se em Marcos capítulo 9, versículo 24, onde passarei a ler na Nova Almeida atualizada NAA da Sociedade Bíblica Brasileira, que diz assim: Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Esse texto encontra-se, como eu disse, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, um capítulo onde nós nos deparamos com pelo menos um evento extraordinário, a transfiguração do Senhor Jesus, que encontra-se registrado nos versículos de número 2 a 8 e depois de 9 a 12, uma discussão sobre esse momento lá no monte chamado Tabor, próximo ao mar da Galileia. E naquele instante, Jesus, do ministério de Jesus, no ano 28 do seu ministério, ao descer do Monte da Transfiguração, quando Jesus se apresentou com seu corpo glorificado, com seu corpo resplandecente, no meio da lei e dos profetas, ou seja, representados ali por Moisés e Elias, ao descer do monte, o Senhor Jesus encontra, como está escrito no versículo 14, uma enorme discussão entre os seus discípulos, que não foram com ele para o Monte Tabor, mas que permaneceram ali no sopé daquele monte, com um grupo de escribas e demais judeus a respeito de uma situação quase que vexatória para os servos de Jesus, pois o menino com um problema não somente físico, não somente mental, mas também espiritual, que o levava a ter convulsões, o levava a ter crises de ausência. Esse menino que tinha esse problema, como eu disse, com um viés também espiritual, virou o centro das atenções e o foco da discussão dos discípulos com os demais judeus. E nós precisamos entender que o fator discussão, ele é um desvio, ele é um caminho que está fora, está à margem do caminho do Evangelho. O Evangelho não é discussão, o Evangelho não é debate, o Evangelho não é, em hipótese alguma, uma narrativa de briga e de conflito. Pelo contrário, o Evangelho tem pelo menos dois focos fundamentais. O primeiro foco é glorificar a Deus e o segundo foco é usar de misericórdia para com o ser humano. E aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 14, nós vemos que este princípio fundamental do Evangelho, glorificação a Deus e busca de misericórdia para com os seres humanos, estava sendo esquecido. E o que estava tendo ali era um mero debate teológico religioso por parte dos discípulos de Jesus com os escribas e demais judeus a respeito da questão que foi apresentada ali por um pai sofrendo, com coração dolorido e doloroso pela dificuldade que o seu filho enfrentava. Evangelho serve para glorificar a Deus em primeiro lugar e para ser um caminho de misericórdia para com o ser humano. Por isso que Jesus perguntou no versículo de número 16
do capítulo 9 de Marcos, o que é que vocês estão discutindo com eles? Por que que vocês estão discutindo, meus discípulos? Por que que vocês estão entrando nessa seara de debate? Jesus não se importava com isso, com debater, com entrar em celeumas, com entrar em uma espécie de dificuldade oratória ou retórica a respeito de qualquer tema que fosse, já que o principal foco do Senhor Jesus sempre foi glorificar o Pai na sua vida e cumprir a sua missão de ajudar, a minimizar, a sanar, a curar o sofrimento humano e a salvar as almas. Por isso Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Por que isso? Ora, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, como está registrado aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, versículo 23, que o servo de Deus deve evitar discussões, porque a maioria dessas discussões são insensatas e são absurdas e só provocam brigas, não servem para absolutamente nada, não ajudam ninguém, só provocam divisão, só provocam conflito, só provocam a extrema dificuldade do entendimento entre as pessoas. Nós lemos ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, que todas as ações do servo de Deus, como eu disse, deve, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, buscar glorificar a Deus. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, na NAA, portanto, se vocês comem ou bebem, ou seja, qualquer coisa que vocês façam, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Discussão não glorifica a Deus. Briga não glorifica a Deus. Conflito não glorifica a Deus. Embate não glorifica a Deus. Provar que o outro está errado ou que eu estou certo não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é uma postura humilde, piedosa e que busca atender à demanda, atender à necessidade desse ser humano em sofrimento. Por isso que Jesus questionou: o que é que vocês estão discutindo com estes homens, com estes escribas, esses homens que passam o dia todo passando a limpo textos da Bíblia Sagrada, né, lá do Antigo Testamento, escrevendo os salmos, os provérbios e, ao mesmo tempo, fazendo mil interpretações, querendo se apossar de um conhecimento teológico que possa dominar o texto bíblico desde o primeiro até o último livro das Sagradas Escrituras. Isso não faz sentido. Por quê? Se nós olharmos para o mundo, há muito sofrimento, há muita dor, há muita angústia, há muita tragédia. E as pessoas que estão com o coração dolorido, doloroso, que estão vivendo em tragédias, que estão angustiadas, não querem saber das opiniões, das visões teológicas. Isso é importante? Claro que é. Doutrinariamente é hiper importante. Mas em termos de um pragmatismo vivencial, missional, um pragmatismo evangélico, um pragmatismo de cunho, de proclamação, né, do querigmático, isso não faz sentido, porque as pessoas querem ouvir, como aquele hino que diz: noites traiçoeiras, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ou seja, Deus te trouxe aqui para que você ouça uma palavra de encorajamento, uma palavra de auxílio,
uma palavra de ajuda, uma palavra que possa ser uma espécie de bálsamo que vá aliviar a sua dor. Jesus entende a nossa dor. Por isso que Marcos 9,17, aquele pai que tinha trazido seu filho aos discípulos, fala para o Senhor: Senhor, mestre, eu trouxe até aqui o meu filho, porque o problema daquele menino, ou melhor, daquele rapazinho, aquele adolescente, era muito sério. Não era só uma enfermidade qualquer, não era uma mera dor de cabeça, não era uma dor de dente fruto de uma pequena cárie em qualquer um dos seus dentinhos. Não era isso. Era um problema de ordem espiritual, de ordem mental e de ordem física, muito sério. E os discípulos não estavam preocupados com aquele menino. Pelo contrário, deveriam seguir o nosso Deus, deveriam seguir o nosso Jesus, porque as Escrituras revelam um Deus, um Jesus que se preocupa com a dor do outro, que se preocupa com a dor humana, que se preocupa com o sofrimento do ser humano. Por isso, no Salmo 22, versículo 24, na Nova Almeida Atualizada, está escrito assim: porque ele, Deus, não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Ou seja, Deus não se esconde do pedido de socorro de qualquer ser humano. O Senhor Jesus nunca fez uma espécie de menção de ouvido de mercador para deixar o clamor, a dor alheia de lado, não. Pelo contrário, ele sempre ouviu, assim como o Pai, o Espírito Santo, o nosso Deus Trino e poderoso, sempre ouve a dor humana, sempre ouve os queixumes humanos, sempre ouve aquilo que se passa na vida de uma pessoa que sofre, de uma família que sofre, de uma comunidade que sofre, de uma nação que sofre. Jesus entende a nossa dor. O Senhor Jesus conclama os seus discípulos para terem foco na missão, ou seja, enxergarem a dor humana, com o seu comportamento, com as suas atitudes, glorificarem Deus e terem misericórdia dos seres humanos. Marcos 9, de 19 a 20, mostra o Senhor Jesus indo ao encontro daquele jovem e atendendo o clamor e atendendo o pedido daquele pai. A dor daquele rapaz, a dor daquele menino, a dor daquele adolescente, daquele jovem, era uma dor contínua, meus irmãos. Algo que havia começado na infância, conforme o registro bíblico nos informa aqui em Marcos capítulo 9, versículos 21 e 22, que diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Jesus queria se informar, se inteirar, queria saber, queria se mostrar interesse. Não é? Quantas pessoas que hoje estão aí diante de uma dificuldade tão grande e algumas tantas outras não querem nem saber da dor alheia, do que se passa numa família, num indivíduo, numa comunidade. As pessoas morrendo, as pessoas sofrendo. Nós não podemos e não devemos ficar alheios a isso. Nós temos que ter o comportamento de Jesus. Jesus quis saber há quanto tempo, como é que é isso, que história tem essa doença do seu filho? E aquele pai respondeu, versículo número 22, mestre, desde a infância, muitas vezes
ele é lançado no fogo, na água, e ele quase vai à morte, vai a óbito por isso. Mas se o Senhor pode ajudá-lo, faz alguma coisa. Tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aquele pai estava ali, meus irmãos, vivendo aquela dor contínua. Imagine isso. Uma doença que não passa, uma doença crônica, uma doença terrível, uma doença tremenda, um problema grandioso, uma resposta que não vem, uma dor de uma pessoa aflita que clama, clama, clama e não encontra eco, e não encontra resposta, e não encontra qualquer tipo de ajuda para a sua demanda. A dor contínua, ela sempre dificulta o ser humano a ter uma visão do amanhã, de futuro. Por isso que aquele pai, em Marcos, capítulo 9, versículo 22, 23 e 24, aquele pai diz ao Senhor Jesus, se tu podes. Aquele pai já não tinha mais em que acreditar. Desde a infância, muitos anos se passaram, muitos dias se passaram. Hoje, as pessoas estão diante de uma dificuldade muito grande financeira, dificuldade muito grande sanitária. Pessoas que estão aí numa UTI, entubadas, à beira da morte, e de uma morte terrível, porque nem mesmo a despedida é permitida no atual protocolo de sepultamento das pessoas que sofrem ou vêm a óbito por conta do Covid-19, perdão. Essa doença que está sendo perpetrada na humanidade por esse vírus terrível chamado coronavírus. A pessoa tem que ser embalada, colocada num caixão lacrado. Os seus pares, os seus parentes, os seus familiares não podem nem mesmo chorar a sua dor, o luto interrompido. Que coisa terrível, que dor terrível. E aquele pai vivia um pré-luto com aquela criança, com aquele menino, com aquele rapaz, com aquele adolescente, porque, vez por outra, ele estava salvando seu filho de ser morto pela ação que ele sofria da sua doença, do seu problema, da sua dificuldade. Aquele pai estava em agonia, em angústia profunda, porque não via solução para a sua dor, para o seu problema, para a dificuldade do seu filho. Uma dor que tinha muitas raízes. Não era só uma dor ou uma doença só biológica. Não era só uma dor física. Não era só uma dor mental, mas era também uma doença espiritual. Havia algo ali que estava tentando matar aquela pessoa, aquele menino, aquele rapaz. Havia algo de maligno e maléfico naquela doença. Isso não quer dizer que toda doença mental tenha algo de maléfico ou algo de maligno do ponto de vista espiritual. Toda doença mental é ruim. Toda doença mental, ela causa sofrimento. Mas não quer dizer que toda doença mental seja de cunho espiritual. Especificamente, essa desse jovem, desse adolescente, desse rapaz, era uma doença de cunho físico, mental e espiritual. Mas nem toda doença mental é espiritual. Nem toda doença espiritual é mental. E nem toda doença física é espiritual e mental, é uma doença física. Se eu, por acaso,
tiver uma recomendação médica de não usar muito sal na minha comida, e eu usar sal em excesso, o sal vai fazer que haja um acúmulo de líquido no meu organismo. E, consequentemente, meus rins vão trabalhar com mais dificuldade. Isso vai elevar a minha pressão arterial e eu vou ficar hipertenso, vou ficar doente. Essa doença não é mental, essa doença não é espiritual, essa doença é de um mau hábito alimentar. Somente isso. Algo que um bom aconselhamento com um profissional médico, com um profissional da área de saúde, né, a mudança de hábitos alimentares vai ajudar. Agora, aquele menino tinha algo a mais na sua doença. Além da questão física, além das convulsões que ele tinha. Nós temos esse relato deste mesmo evento nos 3 evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. E ali fala-se, não aqui em Marcos, mas nos demais, fala-se em convulsão. Nem toda pessoa que sofre epilepsia, né, que convulsiona, que é um distúrbio neurológico, não é um distúrbio psiquiátrico, não é uma doença mental. A epilepsia é uma doença neurológica, há uma disfunção no sistema nervoso da pessoa, não na saúde mental da pessoa, onde há uma espécie de descarga eletroquímica muito grande e a pessoa não tem controle sobre os seus membros e entra em convulsão. Ali é uma doença física. Mas desse rapaz, especificamente dessa história, a doença não era só física, a doença não era só mental, a doença também tinha um cunho, uma raiz espiritual. E aí é preciso que nós tenhamos a ideia completa. Por isso que o Senhor Jesus foi muito solícito e mostrou muito interesse, não só em saber há quanto tempo isso acontecia, mas que doença era essa. Jesus, como médico dos médicos, ele, para fazer um diagnóstico, ele precisava entender o que se passava naquela pessoa. E a Bíblia é um livro de diagnóstico. A Bíblia é um livro que nos ajuda a entender as doenças dos seres humanos. Doenças mentais, doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas e doenças espirituais. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo de 6 a 15, fala de uma enfermidade que tinha também um cunho mental e espiritual, a enfermidade do rei Saul. Saul, após a sua rejeição, devido a ele não ter obedecido a ordem do profeta Samuel, e ali a rejeição que ele sofreu por parte de Deus através de Samuel, no que diz respeito ao governo de Israel, levou Saul a uma decrepitude, a uma dificuldade emocional e mental muito grande. Ele não conseguia mais controlar as suas emoções. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade tremenda em encarar com humildade essa sua dispensa, essa sua demissão por parte de Deus. Se ele pelo menos tivesse tido a humildade de dizer: Senhor, eu errei, desculpe, o Senhor tem toda a razão de me rejeitar, permita-me servi-lo da melhor maneira possível. Com certeza ele não estaria naquele momento de enfermidade que ele vivia. Mas a sua dificuldade em aceitar a sua demissão por Deus, em aceitar que ele não tinha mais a missão de ser o rei de Israel, o levou a construir outras tantas enfermidades, e entre elas uma inveja muito grande em relação àquele jovem guerreiro israelita chamado Davi.
E nós não vamos entrar em minúcias da enfermidade de Saul, porque os irmãos podem ler no texto registrado aqui no primeiro livro de Samuel e entender um pouco mais. Essa enfermidade, ela foi causando um descontrole emocional em Saul e também, a partir disso, houve uma influência espiritual na vida dele. Por quê? Porque há questões de ordem emocional, de ordem mental, que fazem com que a pessoa, na sua agonia, na sua angústia, no seu sofrimento, às vezes busquem ajuda em outras fontes que não Deus, e aí a situação complica, foi como foi o caso de Saul. Mas nós temos um outro exemplo na Bíblia também de enfermidade semelhante. A questão de Caim. Caim era tanto filho de Adão e Eva, quanto o era Abel. Mas Caim começou a ter uma dificuldade em aceitar a rejeição, a frustração na sua vida. Ele tinha o que a gente chama em psicologia BTN, baixa tolerância à frustração. Tudo é motivo para que a pessoa venha ser tenha cólera, não deu para falar, fica encolorizado, tenha cólera, fique cheio de raiva, tem uma dificuldade muito grande em aceitar o não da vida, o não de Deus, o não do mundo, o não do pai, o não da mãe, o não das pessoas, o não da situação, o não da ocasião. Deus disse para Caim: Caim, eu não quero a tua oferenda, a tua oferta, eu não quero. Essa oferta eu não quero. Eu não quero porque a oferta não está em conformidade com aquilo que eu desejo. Ponto. Tá bom, Deus, tem razão. Ok. Mas Caim não fez isso. Caim simplesmente começou a desenvolver lá o seu BTN, a sua baixa tolerância à frustração, se enraiveceu, vamos dizer, né? Eu tenho dificuldade em falar essa palavra, ficou cheio de cólera, né? Com raiva, e usou como uma espécie de culpado para aquela situação o seu próprio irmão, né? E a partir dali ele entrou numa seara onde houve até um patricídio, matou o seu irmão. Não precisava isso. Mas um ser humano, todo ser humano, há um livro muito interessante de um psicólogo norte-americano que fala da síndrome de Lúcifer, né? E não tem nada a ver com a questão espiritual. O que ele fala é o seguinte: todo mundo está sujeito a cair, como Lúcifer caiu, né? Como Lúcifer, que tinha tudo para dar certo, deu errado, né? Que tinha tudo para ser feliz e é infeliz. Que tinha tudo para ser bom diante de Deus e foi muito ruim e continua sendo ruim. Por quê? Porque desanda. Só que ele desandou numa esfera, numa dimensão que não era possível desandar, na dimensão da eternidade. Ou seja, pecou na eternidade será eterno pecador, não tem remissão para ele. Pois bem, Caim também desenvolveu essa enfermidade, essa baixa tolerância à frustração, e aí, com dificuldade em aceitar o não de Deus, começou a colocar como responsável não ele próprio, mas seu irmão, e a situação dele
se tornou tão ruim quanto a de Saul e de tantas outras pessoas. Mas há uma terceira enfermidade também na Bíblia, de cunho espiritual e de cunho emocional e psicológico. A enfermidade de Ananias e Safira. Ananias, como muita gente, e Safira, sua esposa, queriam viver num padrão de vida que eles não possuíam. Queriam mostrar aquilo que eles não eram. Queriam expressar aquilo que eles não viviam. E essa enfermidade, naquela época, era tão comum quanto é hoje na época do consumismo desenfreado nesse mundo capitalista que nós vivemos. Ananias queria mostrar para a comunidade que ele era o cara junto com a sua esposa. E essa enfermidade que ele tinha, de querer ser o que ele não era, o levou a um caminho de perdição, o levou a um caminho de morte. Era uma enfermidade, como eu disse, de cunho emocional. Ele queria ser aceito pelo grupo, porque talvez ele visse os irmãos como Barnabé, por exemplo, que era um homem de posses, mas desapegado. O texto bíblico diz em Atos que Barnabé, Barnabi, filho da consolação. Barnabé era um homem muito desapegado, que se doava, que entregava os seus bens em prol das pessoas, dos necessitados. E talvez, por conta de gente como Barnabé, Ananias e Safira também queria ser acolhido, queria ser reconhecido pela comunidade. Essa dificuldade de Ananias e Safira levou esse casal para um caminho muito ruim. Está registrado lá em Atos, no capítulo 5, versículos de 1 a 10, essa história fatídica da doença, da enfermidade de Ananias e Safira. Mas nós vamos voltar à dor daquele pai que encontra Jesus na descida do Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Aquele pai que tinha o seu filho com uma doença de cunho físico, mental e espiritual. A cura da dor daquele rapaz começava a partir do entendimento. Jesus precisava que aquele pai entendesse a sua própria dor, ou seja, havia a dor do menino, do rapaz, do adolescente que sofria. Mas havia a dor daquele pai que também precisava ser curada por Jesus. Quando aquele homem, no versículo 24, ele fala para o Senhor Jesus: eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ora, se ele tem falta de fé, ele não crê. Que contradição é essa? É possível ter fé e não crer? Sim. Aquele homem não conseguia entender a sua própria dor. Porque uma coisa é ver a dor do outro e sentir a dor pelo outro. E ter consciência da dor que nós sentimos pelo outro, que não é a dor do outro, é a minha dor. Aquele pai precisava lidar com a sua dor também, com a sua dificuldade em ver o futuro, em ver o amanhã, em ver a possibilidade daquele filho ficar bom, em crer. E Jesus leva esse homem a ter esse entendimento, que uma coisa era a dor do seu filho, outra coisa era a sua dor. Nós precisamos conhecer a nossa dor. Não somente a dor do outro, de um filho, de uma esposa, de um marido, de um tio, de um pai, de uma mãe, mas a minha dor, as minhas lágrimas, as minhas dificuldades, os meus limites, os obstáculos que eu vivencio. Eu preciso entender, eu preciso ter consciência disso
para que o processo de cura comece a acontecer. E Jesus vai mais à frente. Depois de tratar a dificuldade daquele pai em ter uma visão do amanhã, em poder crer, porque crer é confiar, crer é entregar, crer é saber que Deus é capaz, crer é saber que Deus pode, crer é saber que Deus responde, crer é saber que Deus está vivo, crer é saber que Deus não mudou. Crer é isso. Mas Jesus vai mais à frente. Nos versículos 25 até o versículo 27, o texto bíblico diz que Jesus não transformou a dor daquele rapaz num espetáculo grotesco para ter audiência, marketing religioso, para parecer. Não, Jesus foi sucinto e objetivo, direto. A Bíblia diz, aqui em Marcos 9, 25, que vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, de imediato ele repreendeu aquele espírito imundo que estava fazendo aquele mal àquele rapaz, repreendeu, e o espírito convulsionou o rapaz, deixando-o meio morto, e o abandonou. Jesus não transforma a dor alheia em espetáculo. Meus irmãos, desconfiem de gente que tenta transformar a dor do outro em espetáculo. Isso não é ação de evangelho genuíno. O evangelho genuíno é objetivo, ele procura glorificar a Deus e procura ter misericórdia do ser humano. De uma forma muito discreta, de uma forma muito tranquila, não para espetaculizar, em transformar em espetáculo a dor do outro, mas sim ajudar. Jesus ensina aos discípulos como tratarem a dor do outro. Os discípulos tinham, no início dessa história, tinham um debate teológico, argumentação, rituais, porque os judeus eram cheios de rituais, de exorcismos, para expulsar os demônios, categorizavam os demônios, casta poderosa, casta assim, casta assado. Espera aí, vamos entender. Jesus, ele ensina os discípulos a tratarem a dor com muito cuidado, com muita cautela, com muito respeito, com muita misericórdia. Salmo 22, versículo 24, se lembra? Deus não faz com que os seus ouvidos estejam tapados da dor do aflito. Deus não faz isso. Deus se comove. Deus fica condoído com a dor do ser humano em aflição. E isso Jesus começa a ensinar aos seus discípulos a partir dos versículos 28 e 29, porque depois que eles foram até, possivelmente, a casa onde Jesus estava hospedado em Cafarnaum, na vila, na aldeia de Naum, ou seja, onde Jesus se hospedava ali na Galileia, durante seu ministério, o grande ministério galileu do Senhor Jesus. Quando ele entra na casa, ele é interrogado pelos seus discípulos: por que nós não podemos expulsar esse demônio, Senhor? E Jesus fala: olha só, minha gente, Marcos 9, 29, esse espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ponto. O que será que Jesus quis falar com isso? Jesus ensina que o demônio é vencido com oração. Por quê? Lá em Mateus 17, de 20 a 21, ele acrescenta jejum e oração. Ou a versão que Mateus obteve do proto-Marcos, do primeiro evangelho de Marcos, teve esse acréscimo do jejum também. Ou seja, jejum e oração
são duas ferramentas importantíssimas na vida da Igreja de Cristo, jejum e oração. Mas parece que algumas pessoas tentam dar superpoderes ao inimigo, aos demônios. Aí há uma casta especial que tem que ser expulsa com um jejum. Irmão, Jesus não quis falar isso, não. Por que Jesus trata dessa temática na questão do problema e da dor daquele rapaz, daquele pai, quando ele fala em jejum, quando ele fala em oração, para que aquele demônio fosse expulso? Jesus ensina que oração é uma questão de fé. Só ora quem crê em Deus. Fé é crer em Deus. E os discípulos, em Marcos 9, de 28 a 29, em Mateus 17, de 20 a 21, parece que não entenderam muito bem isso. E nós vamos explicar a razão do porquê. Ora, se nós abrirmos as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, versículo de número 7, nós vamos ver que os discípulos receberam do Senhor Jesus uma comissão, ou uma autorização. Marcos 6, versículo 7, está escrito o seguinte: diz assim a palavra de Deus: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ponto. Ou seja, os discípulos pensaram que, a partir desse comissionamento de Marcos no capítulo 6, eles tinham toda a autoridade sobre os espíritos das trevas, sobre os espíritos maus, sobre Satanás e seus anjos caídos. Mas a história não é bem assim. Não, meus irmãos. Como é que começa essa história? Começa com a oração? Não, essa história começa com os discípulos confundindo fé com poder pessoal. E eu vou explicar por quê. Quando as pessoas entram numa discussão teológica, discussão ideológica, discussão filosófica, discussão antropológica, discussão partidária, seja lá qual for a discussão, ele quer que a sua opinião se sobreponha à opinião da pessoa com a qual ele está discutindo. Ele quer ter poder pessoal. Ninguém expulsa demônio com poder pessoal. Ninguém é poderoso diante do demônio, irmãos. O demônio é um ser angelical caído que vive no mundo espiritual, que tem muito mais poder que os seres humanos. Nós não expulsamos demônios. Nós os repreendemos em nome de Jesus e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O poder não está em mim, o poder está em Deus. E sem oração eu não compreendo isso, porque a questão do poder pessoal em questão de fé é descrença em Deus. E nenhum descrente em Deus consegue expulsar demônios. Porque os demônios não são expulsos por rituais. Não, você tem que pegar um livro de oração, de exorcismo e fazer desse... Não é assim, não é. A história do menino aqui, do rapaz, do adolescente de Marcos 9, com um problema, uma enfermidade física, mental, espiritual, ela não começa com oração. Ela começa com total descrédito de Deus, onde os discípulos de Cristo pensavam que eles eram alguma coisa. Assim como esses judeus escribas pensaram que eram alguma coisa. Assim como lá em Atos, no capítulo 19, versículos de 1 a 16,
nós temos uma história que retrata muito bem, Atos 19, de 1 a 16, uma história que retrata muito bem, de 11 a 16, de 11 a 16, não de 1 a 16, Atos 19, versículos de 11 a 16. Eu coloquei errado aqui, 1 a 16. É de 11 a 16. Paulo fazia muitos milagres, mas não era Paulo que fazia. Versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, Paulo era um instrumento de Deus, assim como você é um instrumento de Deus, assim como eu sou um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Mas é Deus que faz. O texto bíblico diz: Deus, pelas mãos de Paulo, Atos 19, 11, Nova Almeida atualizada, diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Versículo 12. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aí, versículo 13 do capítulo 19. E alguns judeus exorcistas ambulantes, poder pessoal, eu tenho poder, eu domino o mundo espiritual, eu sou isso, eu sou aquilo. Esses homens viviam com manuais esotéricos na mão, né? Como hoje existe o judaísmo esotérico, a Kabbalah, né? Onde as pessoas pensam em termos de energia, etc. Abandonar Deus e o seu poder não somos nós, é Deus. Ser humano algum tem mérito, nem mesmo o arcanjo Miguel. Vejam bem, o arcanjo Miguel, um anjo extremamente poderoso que assiste diante de Deus, que é o defensor do Estado de Israel. Quando estava, conforme Judas narra na sua epístola, disputando o corpo de Moisés com o maligno, porque Moisés, se o corpo dele fosse se apossado pelo maligno, ele ia usar o corpo de Moisés como uma espécie de ídolo para o próprio povo de Israel, e Deus não queria isso, por isso que Deus sepultou Moisés no deserto. O próprio arcanjo Miguel, quando em disputa com Satanás pelo corpo de Moisés, o texto bíblico diz que ele falou: o Senhor te repreende. Não fui eu que repreendo. O arcanjo Miguel. O Senhor te repreenda, Satanás. Não sou eu. É o Senhor. É Deus. E esses exorcistas judeus ambulantes que queriam provar que tinham poder pessoal no mundo espiritual, eles começaram a invocar o nome de Jesus, usando rituais para pessoas possuídas de espíritos malignos. E o que aconteceu? Versículos de número 13 nos diz, e 14 de Atos 19. Os que faziam isso eram os filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote, que ordenava em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que vocês saiam dessas pessoas para eles ganharem os lauréis, né? A glória, o reconhecimento pela expulsão daqueles espíritos malignos. E aqueles espíritos imundos falaram o seguinte para os exorcistas judeus, filhos de Cefa: olha, eu conheço Jesus, disse lá o maligno, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quem são? Paulo é um servo de Deus e ele expulsa os demônios em nome de Jesus. E não é Paulo que expulsa, é Deus através de Paulo. Ele tinha consciência disso. Porque poder pessoal em questão de fé é descrença em Deus. Quem descrê em Deus não ora. Quem descrê em Deus pode até determinar. Eu determino. Eu não determino nada, irmãos. Eu não faço nada. Eu peço a Deus: Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Cura, Senhor, esta alma. Repreende o maligno nesta vida, Senhor.
Eu peço a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, é quem opera para a sua própria glória. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Oração e jejum, meus irmãos, é sinônimo de comunhão. Sem comunhão não há verdadeira fé. Fé é obra de comunhão. Por que aquele pai não encontrou alento nos discípulos de Jesus? Porque não havia comunhão. Havia vontade, sim, de demonstrar poder pessoal. Que eles estavam certos. Que eles eram pessoas com autoridade no mundo espiritual. Não havia comunhão. Oração sem comunhão não é oração, é reza. Oração sem comunhão não é oração. É apenas discurso vazio, tolo. Oração, para funcionar, precisa de alma quebrantada. Precisa de humildade diante de Deus. De reconhecer que Deus é tudo e nós não somos nada. É para isso que Deus nos chama, para que nós possamos proclamar a verdadeira fé. Essa historinha contada, historinha no bom sentido, não no sentido pejorativo, que Jesus permitiu que fosse registrada no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, nos foi dada para mostrar que Jesus entende a nossa dor, a dor humana. Jesus comunga da nossa dor. Jesus compreende a nossa dor. E Jesus deseja aliviar a nossa dor. Assim como aliviou a dor daquele pai e a dor daquele jovem. E assim como ensinou para os discípulos que nenhum espírito maligno, quando ele usa a expressão casta, ele não quer classificar um demônio especificamente, né? Mas é uma forma vernacular do Senhor Jesus, dizendo, olha, isso aí é com oração. Espírito maligno é com oração, que se expulsa, é com comunhão, é com fé, é com humildade perante Deus, é com crença, com confiança em Deus, não usando o poder pessoal, porque nós não temos poder contra o maligno. É Deus quem tem todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. E é esse Deus que tem todo o poder, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. É esse Deus trino maravilhoso, que hoje, na minha e na sua vida, na minha e na sua dor, Ele que entende, Ele que compreende e Ele que deseja se mostrar a você como esse Deus misericordioso, que um dia enviou seu Filho amado para aliviar a dor dos nossos pecados, mas também para curar as nossas enfermidades e dar uma resposta aos nossos sofrimentos. Que hoje você possa compreender que Deus não quer tornar a sua dor num espetáculo. Deus deseja transformar a sua situação e Deus tem a intenção e o objetivo de fazer o melhor por você. Basta que você possa crer, e crer no sentido de aceitar, acolher. Crer no sentido de poder se curvar perante Deus e permitir que o Senhor Jesus, permitir que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possa operar grandes coisas na sua vida. Que você possa, neste dia, que você possa, nesta hora, que você possa, neste momento, levar a Jesus a sua dor, a sua agonia e confiar no Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra para aliviar esse seu momento e fazer com que você possa sorrir novamente. Por isso eu gostaria, para terminar, ler o Salmo de número 37,
versículos 3, 4 e 5. E o versículo 7 também, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue ao Senhor o seu caminho, a sua dor. Confie nele e o mais Ele fará. Versículo 7. Descanse no Senhor e espera nele, porque Ele entende a sua dor. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.